Estamos começando mais um episódio do Fala Tu Cria. Queremos agradecer nossos parceiros, que é do Banco de Talentos. Ih, Banco de Talento? É, não, Banco de Talentos. Já gostei disso. Não vai cortar isso, hein? É o Banco Acredita e o Clube Empreendedor. Isso aí, ó, galera. isso tá ensaiado, tava ensaiado. Olha o Kaique aqui hoje, ó. Cara, Kaique. Gente, Kaique é a primeira vez, né, entrevistando na mesa. Primeira vez Não, na na- mesa do Fala Fala Tu Tu Cria. Cria. Não, na mesa não. Primeira vez entrevistando em um podcast. Não, Ele tava, entrevistando. ele tava naquela outra resenha que a gente fez, chegou a lembra? fazer um episódio pequenininho, né? Não foi? Verdade, foi. Aquele episódio foi maneiro, não foi? Foi. A gente Foi deu uma maneiraço, resenhazinha né? aqui. Deixa eu falar. E aí, hoje tá pesada a mesa, né? Tá. Muita Tem uma coisa. pessoa que tá aí convidada, gente. Ó, vou começar aqui. Hoje o Fala Tu Cria recebe uma mulher que decidiu mudar a história de muitas mulheres e crianças do Morro da Providência. Ela é fisioterapeuta, doula, educadora perinatal, fundadora da ONG Providenciando a Favor da Vida e fundadora da creche comunitária Anitta Way no Morro da Providência. Seja muito bem-vinda, Raquel Spinelli. Aê, obrigada! E aí, Raquel, te pegamos, hein? Obrigada pelo convite. Tô amando estar aqui, muito legal. Maneiro. E aí, começa aí, vai. Raquel, vou te fazer uma pergunta, assim, bem A gente tem básica, só pra muitas. começar. Quem é você, para além dos títulos e dos projetos? Nossa, que profundo. forte. Sou uma mulher muito insegura. Sou mãe de 2 meninos. Isso é título também, né? Eu acho que é também. Eu acho que... Assim, eu acho que eu sou uma pessoa que... Um pouco inconformada. Eu me considero muito, assim, inconformada com tudo que eu vejo. E tudo na minha vida, eu sou movida muito à emoção, sabe? Aquilo que me dá prazer, aquilo que me faz sentido pra mim. E aí linko com os meus propósitos e eu tenho uma sensibilidade também meio espiritual muito forte, sabe? Maneiro. E isso é o que eu sinto que me movimenta. Pô, maneiro. E dos 2 meninos, fala a idade deles, o nome das crianças, fala aí. Eu tenho o Biel, que tem 6 anos. Tá até ali fora, arteiro pra Biel caramba. tá aí, Biel é o bicho. E o Daniel, que agora tem 13, é um adolescente que tá assim na flor da adolescência, né? Já aflorando. Maneiro. Das bases. Raquel, conta um pouquinho como foi a sua infância e sua juventude no Morro do Pinto e como isso mudou a sua visão do mundo. Então, eu nasci em 85, né? Então, eu peguei uma época que era muito diferente aqui na comunidade do que é hoje. Eu lembro que quando tinha troca de tiros aqui, na porta da minha casa, era da Providência para a porta da minha casa, porque os policiais ficavam ali nos postes, né, da minha rua. Eu lembro, ela tirando lá pro outro Lá lado. pro 60. Pro 60, é. E porque ali tinha um movimento forte, né? Ali É. nos 60. E aí, eu crescia vendo muita coisa da minha janela. Vendo esses conflitos. Já teve tiro que entrou pela minha janela, furou a parede lá da minha cama Cara, uma vez. E aí eu cresci vendo um pouco isso. Só que eu falo muito que eu cresci olhando da janela porque eu fui uma criança muito presa dentro de casa. Eu, de fato, não ficava da janela. Meu pai, minha mãe também não deixava eu brincar na rua, andar na rua sozinha. Eu tinha muitos amigos da escola, que eram na Tijuca, que era um colégio particular. E quando eu voltava, eu queria brincar com a galera da rua, mas os meus pais não deixavam. Só que, às vezes, eu dava uns pulos, né? Meu pai estava trabalhando. tava perdido, né? Aí eu ficava na rua até 6 horas, que era a hora que ele chegava, eu trabalho 6h15, ele estava chegando. Então, às vezes, eu chegava da escola, passava a tarde brincando na rua, mas ele não sabia. Aí ele chegava, eu subia. Meti o pé. Foi assim, acho que foi normal. Eu acho que eu tive uma infância bem protegida também, bem criança. Maneiro. Minha mãe largou tudo para poder ficar comigo e com a minha irmã. Então, eu não tenho o que reclamar, sabe? Eu saía da escola, eu ia pro clube. Meu pai pagava o Tijuca Tênis Clube, a gente fazia balé, fazia muito bom, né? natação. Pô, ali é maravilhoso. Muito bom. Aí eu lembro que da minha mãe fazendo hidroginástica e eu e minha irmã ficava nadando, brincando na piscina.
a tarde inteira. Então, assim, foi muito gostoso. Tive uma infância muito boa. Apesar de ficar presa às vezes da janela, que eu não gostava dessa parte. Quem gosta de ficar preso? Ainda mais na adolescência. Nem fala. Isso é verdade. E qual foi o momento da sua vida em que você percebeu que precisava agir e criar algo para apoiar outras mulheres? Então, aí, quando eu fiz 18 anos, eu comecei a sair mais, sabe? Uhum. Mais forçado mesmo, porque eu com 20 e tanto, meu pai não queria deixar eu sair, não. Mas aí eu meti a cara, saía mesmo, às vezes saía escondido. E aí foi quando eu conheci a Providência por dentro. E aí eu comecei a frequentar uma igreja que é dentro da Providência, a metodista ali na Gamboa. Ali nos ingleses? Nos ingleses, E aí ali eu conheci mais as famílias de dentro do morro, Sim. né? E ali eu comecei a ver que, assim, quando a gente ia, por exemplo, domingo de manhã na igreja, tinha um grupo de crianças da Pedra Lisa que iam sozinhas para lá, atravessava o túnel, pegava a central, atravessava o túnel, sozinhas. Uhum. Só para tomar café da manhã lá. Porque não tinha café da manhã em casa. Aí ia para a igreja porque sabia que a igreja tinha um lanchinho de manhã, né, garantido. Então, eu comecei ali a fazer até um reforço escolar com essas crianças, fazia uma escola bíblica. Aí eles me levaram para Pedra Lisa, eu comecei a fazer uma escola bíblica na Pedra Lisa. Ah, maneiro. Na parte de baixo mesmo? Não, lá em cima, no morrinho. Ah, onde era aquela outra igreja? Ou não? Que tinha uma igreja lá, tinha muito projeto lá. Teve. Aí eu conheci a Yânica, que era uma estrangeira, né, que tomava conta daquele espaço. Na época, ela deixou eu dar uma aula de bijuteria para as adolescentes lá. Pô, maneiro. Eu fazia reforço escolar, eu fazia um monte de... Brincava mesmo, eu levava jogos e brincava. Ia lá, às vezes, sábado à tarde só para brincar. Foi quando me despertou a querer fazer algo, mas eu ainda não sabia direito, né, o que eu queria. Mas eu queria estar perto. Aí, desde 18 anos, eu frequentei ali o Morrinho da Pedra Lisa, em específico. Acho que por muitos anos. E aí eu ia sozinha. Às vezes eu pegava as crianças de lá, botava no meu carro só para levar eles para passear. Eu levava eles para brincar no aterro do Flamengo. Eu via que eles não saíam do morro, né? Assim. Aí, na época, eu tinha um carro eu tinha uma Paraty, que tinha aquela mala grande por dentro. Cara, as crianças lotavam a mala do carro. A gente ia passear, eu levava eles um monte de lugar para passear. Aí fazia só isso. Mas ali começou, eu acho que ali começou. E aí, quando eu tinha acho que eu fiquei fazendo isso até os 25 anos. Foi quando uma dessas meninas, que era criança ali, ficou grávida. Ela fez 16 anos, mais ou menos, e engravidou. E aí, eu fiquei assim, nossa, e agora, né? O que a gente faz? Aí, eu quis dar um apoio a ela, mas eu não sabia bem. Mas eu apoiei. Eu lembro que eu procurei a mãe dela. E aí eu falei, então, a senhora vai com a sua filha para maternidade? Aí ela, eu tive 4 sozinha. Ela sabe muito bem onde é, lá na Praça 15, eu só ir. Meu Deus. Pois é. Aí eu falei assim, como assim? Uma menina de 17 anos, que ela tinha feito 17, vai sozinha, pariu o primeiro filho. E o companheiro também não ia, falou que não era dele. E aí eu falei, olha, se você me permitir, eu vou com você. Eu não sei bem o que fazer, mas eu vou. Pelo menos segurando na sua mão, eu vou saber. Dizer que tô aqui, né? Foi Maneiro. nessa época. Em 2011, você participou de um curso da Agência de Rede para a Juventude, né? Recebeu capacitação para iniciar projeto e tal. Como é que foi você fazer esse curso e depois, como que foi você criar um projeto a partir dessa formação? Se a formação contribuiu, e aí como que foi? Porque aí você deu o primeiro passo, né? Então, quando eu entrei no curso da agência, essa jovem, ela já estava com um bebezinho de colo, estava com uns 6, 7 meses. Certo. Eu entrei nesse curso para fazer ela fazer o curso da Caramba. Agência de Rede para a Juventude. Porque a agência dava uma bolsa de R$100. Então, seria uma forma dela ter o dinheiro. Aí eu falei, eu vou fazer esse curso com você. Pô, mas meio que sem querer, né? Foi sem querer. Eu não queria fazer para já fazer um projeto. Eu nem viajava nisso. Não tinha ideia. Aí eu fui fazendo o curso da agência junto com ela. E aí eu ficava ajudando ela com a bebê. Eu segurava a bebê para ela fazer atividade. Só que assim, a metodologia foi tão legal que eu comecei a gostar muito do curso. Eu também fiz para ganhar os R$100. Tá ali de bobeira. Sim, tava sem dinheiro nenhum.
termino o último período da faculdade. É sempre bom. 100 reais pra mim, 100 reais pra você, pô. Todo mundo é feliz. E assim, eu não sei se eu já tinha comprado, eu tive uma clínica de fisioterapia, mas eu acho que eu ainda não tinha comprado a clínica, eu comprei um pouquinho depois. Mas aí eu fiz para ganhar os 100 reais e ela também. E aí, ao longo do curso, ela largou, ela abandonou. Só que eu tava gostando tanto que eu levei até o final. Aí eu já tava naquela coisa de querer, de ser forçada na metodologia da agência a fazer um projeto. Sim. E aí eu fiz exatamente, escrevi aquilo que eu tinha feito com ela. Entendeu? O que eu pude ajudá-la. Tipo, teve um dia que a gente foi num parque tirar foto. Aí eu botei na metodologia um book fotográfico. Eu consegui pedir doação, um monte de doação para roupinha de bebê, banheiro, não sei o quê. Aí, na metodologia, eu botei o kit de enxoval. Então, tudo que eu fiz com ela sem querer fazer um projeto, eu botei na metodologia que eu criei depois para o projeto Roda da Vida. Que é dentro do Providenciando, né? Que Maneiro. é o motivo do Providenciando ter nascido, né? Que é o acolhimento de mulheres grávidas que passam pela gestação não planejada. Pô, e o barato desse nascimento, né, do Providenciando, que é isso, ele nasceu de uma ação, na verdade, meio que um socorro, né, Raquel? Tipo, o que eu posso fazer para melhorar o dia dela? O que eu posso fazer para... Exatamente isso. Eu e as outras amigas que a gente tinha na igreja, a gente falava assim, cara, o que a gente pode fazer? Aí a outra, eu posso maquiar. Aí eu falei, eu posso usar meu celular para fotografar, né? Porque a gente tinha um celular VGA, né? Câmera VGA. Câmera VGA clássica, né? E aí a gente ali maquiou ela, botou uma roupa legal. Aí a gente foi fazendo. E assim, o que eu sabia na época, eu não era doula, eu não tinha educação perinatal, eu só tinha o conteúdo da faculdade. Certo. Que era um básico de saúde, né? Saúde materna. Então, eu ajudava ela a fazer uns exercícios, levava ela para caminhar. Eu acho que, no caso dela, ela tinha mais questões de saúde mental. Então, a gente fazia... Porque ela estava muito estressada, deprimida. Então, a gente fazia mais coisas para poder motivar ela. Sim. Né? A mostrar que aquela gravidez podia ser melhor. Aí, a gente levava ela para sair, para se distrair. E, assim, os detalhes eu fui montando, né? Uma maneira. E aí depois eu vi que tinham várias outras adolescentes na mesma situação que ela. Foi aí que eu falei assim, não, aqui eu acho que tem a possibilidade de escrever isso. Sim. E fazer a mesma coisa que eu fiz para ela, para outras mulheres. Maneiro. Aí criou uma metodologia a partir daí e aí foi replicando, né? Colocando mais coisas, ajustando. Sim. Caraca, que maneiro. E no início do Providenciando, porque a gente já começa meio que a entrar nessa seara do Providenciando, né? Quais foram os seus maiores desafios ali? Além da falta de recursos, que eu acho que... É de todos nós. Todos nós. Mas contamos aí. Esses dias eu conheci uma ONG, só rapidinho. Que, cara, ela não atende ninguém, né? Mas ela tem 4 projetos no papel, já com milhões engatilhados. Maravilhoso. Aí eu fiquei, sabe, eu tirei uma hora pra caminhar, que eu fiquei pensando assim, cara... Como pode? 14 anos da minha vida. Onde eu errei? Esses amigos pobres que a gente tem, cara. Só pode. A gente faz o caminho inverso, né? A gente começa fazendo com nada. A gente sai fazendo com nada. E depois dali, depois de tanto martelar, a gente aprende o que é captação de recursos, Sim. o que é emendas, o que é isso, o que é aquilo. É duro. Mas desculpa, qual é a mesma coisa? Além da falta de grana, quais foram os seus maiores desafios no início com o Providenciando? Eu sempre fui muito tímida. Então, eu não sei pedir. Então, eu tive que desbloquear isso em mim. Então, eu conseguir pedir ajuda, pedir doações, isso foi um desafio. Foi um grande desafio. Depois eu parar para aprender, né? Porque eu não sabia nem que existia edital. Lá eu descobri que uma empresa dava dinheiro para você fazer um projeto social. Eu não sabia disso. E aí eu levei um tempo para aprender isso. Agora, assim, questão de território público, isso nunca foi problema para mim. Porque, assim, para mim é o maior prazer estar com mulheres da comunidade. Assim, a alegria, se deixar a gente ficar 2, 3 horas juntas. E para elas também, né? Porque, tipo, me interromper, mas quando eu vejo algumas mulheres que passaram pelo seu projeto, elas falam com uma alegria, né? Ah, é a Raquel, tia Raquel.
Eu fico olhando assim, tipo, os olhos brilham delas, né? Eu acho bacana isso. Hoje eu tô num lugar que eu tô mais um pouco longe, né? E eu percebo que eu sinto falta de estar com elas. E eu sinto falta de ver esse brilho nos olhos mesmo, de gerar essa conexão, sabe? Às vezes a gente fica só pensando em captar, em parte de prestar contas. Às vezes é tanta coisa documental que perde um pouco aquela essência do começo, né? Eu fico sempre tentando voltar para não perder isso, porque é muito bom. Eu ainda moro aqui na comunidade, então eu encontro elas na rua. Tem uma que agora é agente de saúde. Ela falou, poxa, minha filha que eu participei do Providenciando está com 12 anos. Caraca, Falei assim, que maneiro. Caraca, cara, 12 que anos, legal. cara. O meu filho tem amigos na escola que as mães foram do Providenciando. E hoje eles estão na mesma sala de aula e a gente foi grávida junta. Cara, que Falei maneiro. assim, cara, isso não tem preço, né? É. Só não dá dinheiro, mas dá muita alegria. Não, dá muita alegria. Dá muito, assim, dá assim, uma sensação de realização, de que é o propósito, é Sim. isso, né? E o barato também é que quando a gente faz dentro da nossa favela, nossa comunidade, cara, a gente tá fazendo pros nossos vizinhos, né? E aí rola uma conexão diferente, porque é isso, a gente, quando o projeto acaba atendendo pessoas, às vezes, de outros lugares, mas, cara, quando tu faz com aquele morador que tem uma história meio que contigo, ou a partir dali cria-se uma nova história com os seus filhos, né? Tipo, caraca, é mágico, né? É tipo, acho que... e quando você é reconhecido ali, quando a pessoa reconhece que você interferiu de uma forma positiva na vida dela, você fica olhando, caramba, olha que coisa legal que a gente fez, sabe? Muito legal. Acho que deve ser muito maneiro também, né? É uma sensação maravilhosa. E principalmente com as mulheres, né? Porque nesse recorte de mulheres de favela, que são a maioria, e boa parte são mães solo, né? Isso é uma pesquisa recente falando sobre isso, né? Que a maior parte dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. E na favela, a gente aumenta, né, esse recorte, né? E aí tem um recorte racial também, inclusive, né? E aí ter alguém que tem um olhar pra elas, né? Tipo, cara, eu tô aqui pra te ajudar nessa parada aí. Cara, não tem preço, né? Não Fico tem. imaginando assim que... E isso foi um dos motivos de eu escolher a roda de gestantes no começo da ONG. Porque eu percebia que tinha várias coisas na comunidade. Mas quando eu vi a grávida em si, eu não vi nada. Eu, na época, vi um político que dava um enxoval bonitão. Mas ele só dava. E aí eu falei assim, cara, por que esse cara não me dá esse enxoval? E antes de dar um enxoval, a gente conversa, a gente faz algo para melhorar o parto dessa menina, a gente faz algo para melhorar o contexto dessa família, entendeu? E assim, foi a maior dificuldade, eu nunca consegui me aproximar daquela pessoa, né? Mas, pô, um enxoval bonitão a troco de voto, né? Aí eu falei assim, não, o Providenciando vai dar um enxoval a troco de conhecimento, de cultura, de transformação nessa nova geração que está vindo. Maneiro. E a última aqui para passar pro Kaique. Kaique tá ali ansioso. Por que o nome Providenciando a Favor da Vida? Tipo, eu queria saber... acho que eu sei mais ou menos, mas queria ouvir ele de você e o que ele significa para você também, né? Pô, hoje significa muita coisa, né? Quase metade da minha vida, assim. Muita coisa. Mas na época a gente tinha que dar um nome. E o nome do projeto era Providenciando a Favor da Vida. Era Providenciando Vidas, eu acho. E aí, acabou, quando eu registrei a ONG, acabou virando o nome da ONG. Aí eu fui dando outros nomes para os projetos, né? Mas o Alexandre, meu marido, que falou, vamos botar Providenciando, porque dá uma sensação de continuidade, que a gente vai estar sempre ali, dá uma sensação mais dinâmica, né, para o nome. E aí eu falei assim, tá, mas Providenciando tá muito bom, mas aí Providenciando o quê? Né? Aí eu falei assim, tem providenciar, a gente pode providenciar em várias áreas. E assim, tem relação com a providência. Eu queria muito que tivesse essa relação. Sim. Aí eu pensei, achei que o nome ficou muito grande, mas eu falei, não, é grande, mas vai expressar tudo que a gente quer. É isso. Aí eu adicionei o A Favor da Vida, porque a gente estava trabalhando com o começo da vida. Exato. Então a ideia é exatamente essa. E assim, o nascimento, a gente todo dia tem bebês nascendo. Então a ideia é esse ciclo. Aí daqui a um tempo a gente vai estar acolhendo mulheres que foram bebês também, que hoje estão botando outra geração no mundo. Então é sempre realmente manter esse ciclo, o nome. Já chegou lá
Não, ainda não. Caramba, como é que seria, hein? Então, a gente tem adolescentes, tem essa primeira, né? Ela vai fazer 15 anos esse mês. Uhum. E aí a gente estava conversando, a gente viajou juntas no carnaval, aí a gente estava conversando. Cara, vocês que foram bebês do Providenciando, ela queria gravar um podcast Ai, que maneiro. para falar com adolescentes de 14 e 15 anos sobre essa questão da sexualidade. Cara, que maneiro. Eles estavam querendo começar esse movimento. Aí vem ela, tem os coleguinhas do Daniel que estão na escola. Pô, bacana, Falei, hein? cara, vou botar esses adolescentes tudo para falar sobre isso e fazer essa frente de prevenção à gravidez na adolescência que o Providenciando ainda não fez, né? Que a gente sonha em fazer, mas ainda não conseguimos. Ah, valeu. É isso. Raquel, você lida com gestantes muito jovens e muitas das vezes sem apoio, igual a história que você acabou de contar. O que mais te marca nessas histórias? O que mais me marca é quando a gente fala sobre o pai. A gente tem um tema na roda que a gente fala sobre paternidade. E aí, tem muitas coisas que me marcam, né? Mas eu acho que eu escolhi essa porque esse é um detalhe importante. As meninas falam muito assim, eu não tive pai, então meu filho também não precisa de um. Entendi. Então, às vezes, elas até estão num relacionamento legal e a própria gestação... A gestação é um boom de hormônio, né? Uhum. Sim. Então, assim, administrar esses hormônios com uma história de vida difícil não é fácil. Então, eu vejo muitas mulheres que têm potencial para constituir uma família legal, ter a presença do pai ali, e elas já tiram o pai dali, desse processo. Ou se o cara realmente não presta, é violento e tal, tem que tirar mesmo. Sim, sim. Verdade. Mas aí, nem sempre é. E aí, elas não conseguem administrar a maternidade e um relacionamento. E aí, Caraca. a gente continua repetindo o ciclo de uma família desestruturada. Pô, tu acredita que isso é uma parada que eu já havia observado, mas eu achava que era um pensamento talvez ignorante da minha parte, ou egoísta, ou tipo, eu tenho essa percepção em alguns casos também. Mas eu fiquei sempre com medo de externar, assim. Agora, quando eu tô te ouvindo, tô vendo que não é uma parada muito fora do comum, não, né? Não é. E assim, geralmente são relacionamentos instáveis. Não é um relacionamento que a pessoa casou, né? Às vezes nem mora junto. Não foi planejado, né? Isso. O relacionamento já não é planejado, o filho também não é. Então, a gravidez, que geralmente é turbulenta e mexe com os hormônios, já quebra. Se for um relacionamento muito superficial, já quebra. Às vezes, o relacionamento até que a pessoa já mora junto, já quebra. Aí eu fico assim, cara, poxa, ela não sabe como que ela vai precisar desse companheiro depois. Como que a rede de apoio é importante depois. E assim, a gente não fica falando isso, forçando casar, essas coisas. A gente não faz isso, né? Claro. Mas assim, a gente tenta mostrar para elas que a presença do pai também é uma rede de apoio muito importante. Não só para ser apoio, mas que, assim, o filho é dele também, não é só dela. O filho não é só da mulher. A gente tudo joga para cima da mulher. Um adolescente que engravida uma adolescente não é cobrado da mesma forma que a menina. Verdade. Não é julgado da mesma forma que a menina. Então, assim, se a gente colocasse o mesmo peso que a gente bota nas meninas nos meninos, a gente teria... Eles podem até não ficar junto, mas a gente teria meninos e homens mais responsáveis em relação à paternidade. É verdade. Então, isso é algo que, assim, é muito difícil da gente desconstruir. Outras coisas a gente até já consegue desconstruir, que é a questão de planejar o futuro, de inserir. Várias coisas da metodologia a gente consegue, mas a paternidade é muito difícil. Porque, às vezes, ela mesma já bloqueia, já bota ausente, a gente não consegue nem chegar perto desse cara, não consegue nem saber quem ele é, né? Mas quando é o contrário, muitas rodas têm presença de pai. E aí a gente consegue fazer uma coisa muito legal. Tem pais que sentam e costuram a roupinha dos filhos. Tem pais que sentam, entram no assunto quando eles estão presentes. Então, é muito legal essa parte. Valeu. Tem algum caso que te emociona até hoje? E que representa até um impacto no projeto? Graças a Deus, a perda gestacional não apresenta o impacto. Mas eu tenho um caso que me emocionou muito, porque eu encontro essa menina até hoje na rua. Ela foi grávida, né? Estava com 8 meses. E aí o companheiro dela estava preso.
Só que aí ele ganhou aquela saída de Natal. Indulto, né? É, É um indulto. isso. Aí, nisso que ele ganhou a saída de Natal, ela estava de 8 meses, ela toda feliz, né? Porque amava ele. Ele passou HPV para ela no finalzinho da gestação. E aí ela perdeu o bebê. E é uma menina que nunca conseguiu engravidar de novo. Ela teve dificuldade. A perda foi tão assim dura. Ela só tinha 20 anos, eu acho. 20 ou 21, por aí. Que ela não conseguiu ter outros filhos ainda. Caramba. Então, assim, isso me marcou muito. Porque, cara, o cara sai do sistema prisional, não faz nem um exame, nem nada. Já passa uma doença grave pro próprio filho, pra mulher, que eu não sei se ele amava ou não. Mas, e aí, destruiu, assim, a vida dela. A bichinha ficou, assim... Eu lembro que 1 ano depois ela ainda estava muito depressiva. E hoje ela tá bem, tá trabalhando e tal. Mas eu vi que ela não teve mais filho. Então, isso aí mexeu comigo também. E como que você cuida de você mesmo emocionalmente, diante de histórias como essa? Olha, eu converso muito. Eu não faço terapia, não. Não, aqui, ó. Não faço, não. É legal, hein? Mas, assim, eu tenho uma irmã psicóloga. É bem bacana. Eu converso muito com ela. Eu converso muito com meu esposo também, ele é muito parceiro. E graças a Deus eu tenho uma família assim muito maravilhosa. Meus filhos são muito maravilhosos, meu marido é muito maravilhoso. Alexandre, parceiro. Então, assim, eu me completo na minha família, sabe? Eu tento não ficar tão focada no trabalho, porque se deixar eu só trabalho. Filha de italiano é assim, né? Tu só trabalha, tu é peão. Então, mas se deixar eu realmente só trabalho. Mas eu tenho o Alexandre, ele me puxa para o contrário, ele me desconecta. Então, a gente tenta ter o nosso lazer, isso aí atrapalha a minha saúde mental, sabe? Eu poder estar com meus filhos, eu poder fazer coisas com eles, em família. Acho que é Já isso te aí. estabiliza emocionalmente? Já. Aí eu tento, assim, administrar no meu pensamento, eu não levo tudo para o coração, sabe? E ver... E também, quando eu trabalho a identidade visual da ONG, das meninas... Eu gosto de mostrar tanto para elas como para mim mesma o bem que a gente está fazendo. Porque se eu ficar focando só no que é ruim, depois que eu fui mãe, por exemplo, eu não consigo ver filme com criança. Filme de terror com criança, essas paradas assim, essas coisas muito desgraça de jornal, essas coisas, eu não consigo. Então eu meio que excluí isso da minha vida. Porque se eu ficar vendo isso, para mim piora. Então, eu fico policiando assim, até aqui eu consigo ir, até aqui eu não consigo. Porque se eu abraçar o mundo, eu sei que tem muita gente que precisa, eu sei que tem muita criança abandonada, eu sei que tem muita... Tá, mas olha só, aí eu não consigo chegar. Então, a gente tem que ter consciência do nosso limite. Exato. Certo. Verdade. Aproveitando esse gancho de falar sobre criança, de onde veio essa ideia de criar a creche comunitária? As mães do projeto que pediam. Elas ficavam, Raquel, a gente precisa de uma creche, não tem vaga, não tem nada. Eu ficava assim, gente, como que eu vou montar uma creche? Não tem nem uma sala. Como é que eu vou montar uma creche? E a gente tinha uma assistente social, a Rita de Cássia, que ela ajudava no nosso pré-vestibular, ela coordenava o pré-vestibular que a gente tinha. Não. Ela me ajudava muito na roda de gestantes. E ela trabalhou 10 anos numa creche conveniada com a prefeitura. E aí ela também falava, Raquel, a gente tem que ter uma creche, é fácil ter uma creche. Eu falei, que fácil, Rita. Vou botar essas crianças aonde? E aí eu acho que a energia foi tão fluida, assim, de forma positiva, que aconteceu. Assim, foi trabalhoso, mas vou te falar, em 1 ano, em 2 anos, desde que a gente nem idealizava ter uma creche, a ter a creche, aconteceu. A gente conseguiu uma visita da prefeitura na ONG. Fez a diferença. Na época, era a gestão do Crivella. E aí, essa equipe da Casa Civil que visitou a ONG falou assim, essas crianças não podem ficar aqui. Que elas estavam no ateliê, cheio de máquina de costura, e um monte de criança assim, solta pelo chão. Aí eles falaram, não, isso aqui você tem que ter uma creche, você tem que ter alguma coisa. Valeu. Aí, cara, eu ouvi da prefeitura falar o que as meninas estavam falando. Aí eu falei, vamos embora, vamos tentar. Aí foi Fluindo, né? E hoje são mais de 140 crianças atendidas gratuitamente, né? Que é bem importante. E como que é manter essa estrutura que é bastante importante para a gente da comunidade?
Esse é o número ainda? 142. Subiu mais dois. O prédio só cabe isso. Se coubesse mais, a gente botava mais. Eu sei, eu tive lá, né, inclusive. A gente queria muito ter mais. Eu ainda vou ter até um ensino médio. É o meu objetivo. Vai conseguir. Porque assim, só que assim, quando falavam da creche, eu falava assim, gente, eu sou contra a creche. Eu não gosto de creche. Mas por quê? Porque eu acho que o melhor lugar para essa criança estar no primeiro ano de vida é com a mãe e com o pai. A gente tinha que fortalecer essa família para esse bebê ficar com os pais. Que é o que acontece às vezes no exterior, né? Licença maternidade, paternidade de 1 ano. Porque esse é o ideal. E aí, a gente tem aí um problema. A criança inserida numa creche ruim é igual você negligenciar um filho dentro de casa. Entendeu? Então, assim... Eu pegando a água aqui. Tá. Quer água também? Aqui? Quero. Então, eu era contra a creche nesse sentido, porque eu tinha aquela visão de um monte de bebê chorando e ninguém pegava no colo. Eu não tinha a visão pedagógica, eu não sou da área pedagógica, né? Eu sou da área da saúde. Então, tudo que eu estudei sobre afeto, sobre vínculo, maternidade, sobre vínculo materno, sobre amamentação, tudo é trazendo o bebê para o colo da mãe, para o seio. Aí você imagina 20 crianças chorando e ninguém pega. Aí, quando eu decidi, eu falei, então tá. Porque eu vi crianças com 6, 7 meses na comunidade tomando água com açúcar, porque a mãe não tinha o que dar. Aí pegava leite ninho, que criança de menos de 1 ano não pode nem tomar leite ninho, né? Pegava leite ninho, que é leite integral, diluía na água, misturava com açúcar e dava para a criança. Foi aí que eu vi, que eu falei, gente, assim não dá, é melhor eles estarem numa creche. Entendi. Do que ficar tomando água com açúcar em casa. Sim. E eu vi o nível de insegurança alimentar que as crianças estavam vivendo. E de estrutura, assim, casas mofadas. Quando eu estava trabalhando na Régua, né? Aí ali eu vi, gente, casas sem janela. As crianças o dia inteiro presas numa casa cheia de mofo. Por isso que elas ficam na rua. Vai ficar dentro de casa, assim? Não dá. Não dá, né? Verdade. E aí eu falei assim, não, então tá. Aí eu botei na minha cabeça, a creche vai acontecer, mas eu quero um trabalho pedagógico diferenciado. Eu quero que essas crianças, se elas chorarem, alguém pegue no colo. Eu quero nem que eu bote um monte de voluntário aqui, um para cada criança, mas não vai ter criança chorando, não. Tem que ter criança sendo acolhida. Tem que ter criança tendo rotina, tendo aprendizado efetivo. Porque a creche não é para alfabetizar. A creche é para a criança sair dali sabendo vestir uma blusa, sabendo passar um sabonete no corpo, tendo segurança, tendo habilidades socioemocionais. Então, eu falei assim, a minha prioridade nesse planejamento pedagógico vai ser habilidades socioemocionais. Quando eu peguei firme nisso, eu vi que eu tinha uma equipe que não tinha habilidade socioemocional. Porque eram todos filhos dessa comunidade. Sim. Eu contratei só gente da comunidade. Eu tinha famílias que, por mais que a gente trabalhasse o afeto, o vínculo dentro da creche, as crianças passavam fora da creche sem esse afeto. Então eu falei assim, cara, então não é só com a criança que eu tenho que trabalhar esse afeto. E aí é isso, a nossa creche, ela tem um olhar... Pode ser que existam lugares assim, com certeza, mas a gente tem esse diferencial. A gente não tem criança chorando e berrando ao mesmo tempo sem ninguém acolher. Isso lá é prioridade. Porque um bebê que fica no berço chorando e não é acolhido, vai ser um adulto totalmente inseguro, que vai ter dependência emocional das pessoas. Isso é provado já cientificamente. Uma criança que não tem o seu choro acolhido, ela é uma criança que vai ter dificuldade de desenvolver habilidades socioemocionais e vai ter uma dependência emocional do outro muito grande, porque ela não foi acolhida naquela necessidade dela. E um bebê, ele só chora quando ele precisa. Um bebê que ele está seguro, está limpo e está com o estômago cheio, ele não chora. Isso é verdade. É isso. Raquel, quais as mudanças que você já percebeu na vida das famílias desde a criação da creche? Ai, poxa, muitas. Fico tão feliz. Outro dia eu tava naquela loja Multicoisas, ali no centro. E aí uma mãe tava lá trabalhando e falou assim, cara, você é da Anitta Way? Eu falei assim, minha filha tá lá. Aí eu fiquei assim, caraca, que legal.
poder ver que tem várias mulheres trabalhando e sabe que o seu filho está ali seguro, feliz. A gente tem mães que na formatura falam assim, Raquel, você tem que botar para a escola, choram, não querem tirar o filho de lá, porque tem muita confiança na equipe, sabe? Gosta do que faz, porque eles falam que a gente não é só uma creche. A gente, assim, nas férias, a gente tem uma verba extra para alimentação. A gente alimenta as crianças em casa. Maneiro. A gente manda alimento. Teve umas férias que a gente deu todo o frango que a gente tem que comprar em janeiro, a gente deu para todas as famílias. Então, assim, a gente dá roupa, a gente faz outras atividades, a gente tem prazer em chamar as mães para um café da manhã. Então, assim, é diferente. E aí eles gostam disso, eles se sentem acolhidos, sabe? As mães se sentem seguras. E aí elas ficam assim, poxa, eu não quero sair dessa rede. Aí foi o mesmo motivo que eu fiz a Bia Creche, era isso que elas falavam na roda da vida. Aí a gente abriu a creche. Aí agora a creche, por isso que eu tenho que continuar. É verdade. Porque elas falam a mesma coisa. Porque eu não sou mãe, né? Mas uma coisa que eu escuto muito é isso, né? Tipo, se meu filho tá bem, tá num lugar seguro, eu tô tranquila também, né? Eu acho que é basicamente isso que elas sentem. Com certeza. E lá é pouco, né? De 8 às 4 eu acho pouco. Quem hoje sai do trabalho 4 horas? Pois é, uma grande discussão. A gente vira e mexe, principalmente em ano eleitoral, a gente vai para essa discussão do contraturno, né? Do contraturno escolar, a importância de ter uma creche que consiga atender aquela mãe que sai ali às 17, 18 horas. A gente tem essa dificuldade, né? De fazer esse movimento, né? E aí, eu particularmente, eu não sei ainda... Eu sou uma pessoa leiga nessa discussão, mas eu fico tentando entender. Teria que ter mais um turno de gente trabalhando, é isso? Para poder subir? Eu creio que sim, porque ali já são 8 horas, né? Mas você imagina uma criança ficar 12 horas. Não acho legal, sabe? Mas eu acho que deveria ter uma flexibilidade de horário, sim. Até creche noturna. Tem mães que trabalham à noite. Tem mães que trabalham de 4 às 10. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, mas realmente aí a gente está falando do dobro de recurso, né? Você realmente teria que ter outro turno. Porque uma jornada de trabalho de 8 horas é de uma equipe e o resto é de outra. A creche sendo de 8 às 4, ela está pegando 8 horas. Então, realmente teria que ter o dobro de recurso para conseguir esticar isso. Porque aí tem alimentação também. Caramba. É isso aí. Fechado, né? Não é tão simples realmente, né? Meio que ia ter que dobrar tudo, né? Porque porque já fica ali 16 horas. Aí tem 17, 18, já é meio que janta, né? É isso? Eles jantam 3 horas da tarde lá. Eles já vão para casa jantados. Mas habitualmente não é assim, né? Então ali teria que ter como é que a gente chama? Colação, né? Quando tem um lanchinho noturno. Eu tenho vontade de ter... normalmente a gente fala de contraturno escolar, né? Mas se a criança que a mãe precisasse sair de 4 às 6, ela ficar ali inserida numa atividade, seria às vezes legal. Seria quase que um contraturno da creche, porque eu não acho legal a criança ficar tanto tempo fora. Mas numa questão de necessidade, às vezes a criança ficar ali numa atividade lúdica, numa psicomotricidade... numa musicalização. Ia ser legal, né? Numa oficina diferente, né? Para completar um pouco esse horário. A gente se esforça para isso. Mas você acha que nesse perfil de idade tem muitas opções? A gente tem menos do que a criança maior, mas tem. A gente consegue fazer... a própria psicomotricidade é como se fosse uma educação física para os maiores, né? A gente botar brincadeiras, a gente botar uma oficina de circo, a gente botar uma contação de história. Hein? Tem muita coisa. A musicalização dá para fazer com eles. Tem muita coisa, até línguas. A gente acha que não, mas bebê aprende muito fácil. Então, é muito possível. E tem gente que, completa esse horário botando criança em tela. Bebê nessa fase não precisa nem do desenho para se distrair. Qualquer outra coisa que ele venha fazer, se tiver um ambiente propício, dá para fazer. Bacana. Eu queria tirar uma dúvida também sobre a cooperativa de costureira, né? Fala um pouquinho dela, como que ela tá. Então, ela faz parte do Providenciando também, né? Faz, então. Nessa mesma época que a gente, antes de abrir a creche, a CEDURP começou com uma iniciativa de cooperativa de costura, né?
E a ideia deles era juntar todo mundo que tinha ateliê aqui na região portuária para a gente fazer essa cooperativa. Eu já tinha um ateliê. Só que o ateliê na ONG era só para as mães que estavam grávidas confeccionarem um enxoval. E aí eu assumi esse projeto da cooperativa, levei minhas máquinas para lá, as outras ONGs também levaram. E o objetivo ali era gerar renda para as mulheres mesmo e botar isso em prática, né? Só que não deu muito certo. A gente, com o tempo, acabou se desfazendo. Eu estudei muito sobre cooperativa, eu não vi viabilidade econômica em regular elas virarem, de fato, uma cooperativa. Então, acabou esse projeto se desfazendo. Mas o nosso ateliê cresceu muito e abraçou mulheres que não eram mulheres grávidas. Eram mulheres da comunidade que queriam estar no espaço de costura, que queriam empreender, mas não tinham outro lugar. E aí, na pandemia, a gente fez um curso online de costura, onde a gente fez 40 mil máscaras. Caramba. Só que as mulheres, cada uma ganhava R$ 1.500 por mês para costurar de casa. Então, a gente selecionou mulheres de periferia que tinham uma maquininha de costura em casa. E aí, a gente conseguiu doar 40 mil máscaras para várias instituições para distribuir na pandemia. Enquanto isso, elas estavam ali gerando renda. E quando a gente voltou para o presencial, eu desenvolvi um projeto que se chama Por um Fio, que é exatamente o fortalecimento dessas mulheres no empreendedorismo no mundo da moda, né? Então, hoje o ateliê está com um projeto incentivado, né? A gente bota na lei de incentivo do ISS, que inclusive está aberto para os contribuintes incentivadores. Opa, olha aí. Quem quiser apoiar é importante. Com certeza. E aí a gente capacita de 80 a 100 mulheres por ano em costura criativa, em costura em moda afrocriativa, estamparia, corte, modelagem. Então, assim, já passaram umas 300 mulheres lá nos últimos 2 anos. Maneiro. Fala um pouco também sobre o bazar. Eu tô afiado, tá? Cara, o bazar... Eu nunca gostei de bazar também. Tu sabe que eu tenho um problema, assim, tinha o problema. Nunca gostei de bazar. Eu tinha um problema com bazar. Eu, cara, sempre passei longe de bazar. Não sei, cara. Eu sempre tinha um aspecto de... não, roupa menos, né? Eu achava isso. Também achava. Aí tomei um tapa na cara quando eu vi. Mas assim, a gente está vivendo uma onda que o bazar ficou muito valorizado, né? Sim. E as pessoas estão dando valor, estão dando outra pegada pro bazar. As roupas não são mais aquela coisa que a gente via antigamente, de roupa muito surrada, Sim. não sei o quê. Hoje em dia tu vê roupa nova, boa, de qualidade, em bazares. E aí eu sempre relutei a ter bazar por causa disso. A gente ganha muita roupa, mas além de eu preferir doar, vinha muita roupa ruim. Mas aí eu comecei, vi a iniciativa da Gerando Falcões e tal, eu falei assim, cara, dá para fazer uma triagem. E aí, o ano passado eu resolvi tentar. Falei, bora tentar, porque a creche é um projeto muito caro. E eu fico pensando assim, eu não posso depender de uma única fonte de renda. Sim. Eu tenho 28 pessoas CLT. Então, assim, eu penso nos direitos trabalhistas, eu penso em um monte de coisa. Eu falei assim, não, eu preciso que a ONG tenha outras fontes de renda, senão a gente pode quebrar, a gente pode ficar devendo. E aí eu botei as caras no bazar. Aí quando a gente começa a navegar numa seara e começa a movimentar, movimento gera movimento, né? Sim. E aí eu já fazendo bazar com roupa usada, mas em pequena escala, surgiu a oportunidade de ter uma reunião com o Grupo Soma. E aí eu consegui essa reunião com o Grupo Soma, aí eu falei assim, cara, que legal, vou receber roupa nova do Grupo Soma, isso vai bombar. Aí, assim, meses depois de negociação, acho que levou uns 7 meses, cara, chegou um caminhão. Caraca. Chegou um caminhão lotado de caixa de roupa. E lotou a minha sala, até o teto, literalmente, até o teto. Maneiro. Aí eu falei assim, cara, o que eu faço agora com esse monte de roupa? E aí eu fiquei assim, desesperada. Aí a gente começou devagarzinho a abrir o bazar e assim, entender que negócio é esse, né? Aí eu comecei a chamar voluntárias que já tinham bazares, pessoas, né, do ramo da moda, que entende de marca, porque eu não entendia nada.
para poder me ajudar, né? A entender o que eu tinha ali. Aí vinham mulheres, assim, e falavam assim, Raquel, tu deve ter uns 100 mil reais de base de roupa aí. Eu falei, Caraca, mano. como é que a gente faz isso? Eu quero ver isso. Cadê esse Tá, dinheiro? cadê isso? E aí a gente foi encontrando, conectando, na verdade, as roupas com as pessoas que valorizavam aquelas roupas. Porque, infelizmente, aqui na comunidade, as pessoas como eu não conhecem essas marcas, né? Sim. Não compram ela. Então, não sabem o valor dela. Então, no começo, eu peguei roupas que na loja era 700, 800 reais, eu estava vendendo a 20, 15. Né? Porque era a forma de sair. Sim. Aí teve uma dona de brechó que falou assim, isso é um pecado, você está cometendo um pecado. Eu falei, como assim? Ele, isso daqui você não vai vender por menos de 100 reais aqui no seu bazar. Raquel, você tem crianças lá na sua creche. Ela começou a falar assim, Raquel, você tem noção do que você está fazendo? Você tem crianças que precisam lá na sua creche. Não, peraí. Aí ela reprecificou tudo. Aí eu falei assim, cara, mas aqui não vai rolar, aqui as pessoas estão achando caro. E aí foi quando surgiu a oportunidade de levar para empresas. E lá, gente, eu fiquei assim, chocada, né, quando eu comecei. Na primeira empresa que eu fui, as pessoas falaram assim, cara, isso aqui tá muito barato, eu quero essa marca. Eu falei assim, mentira. E aí, esse ano, a gente já chegou a uns 70k no bazar. Pô, graças a Deus, isso aí. Coisa que, assim, eu achava impossível. E só Deus nos surpreendendo. Não, e eu tô aqui desconstruindo, né, essa ideia. Cara, falou de bazar a primeira vez pra mim, cara. Bazar, mano. Vale a pena. Vale a pena, Vale né, a Raquel? pena. Eu tenho uma pergunta aqui também. Com tudo que o Providenciando hoje vem atuando, né? Na área de saúde, educação, cultura, geração de renda. Qual é o seu sonho para os próximos 10 anos para ele? Então, eu tenho 2 sonhos no Providenciando. Um é ter uma escola mesmo, completa. A gente conseguir atender desde a gestação ao ensino médio. Maneiro. Porque a gente vai ver o ciclo fechar, né? Porque a gente prega muito que uma primeira infância protegida é uma criança inovadora, que não vai ter dificuldade de se alfabetizar, que não vai ter problemas em autoestima, de achar que não pode entrar numa faculdade. Sim. Então, eu queria muito continuar esse ciclo, né? E a gente também tem um sonho de ter um asilo. Ah, que maneiro. Eu acho que a gente pensa nas fases da vida, né? E eu vejo, como eu via há 15 anos atrás, que as grávidas eram um público não atendido, hoje eu vejo os idosos um público muito não olhado. A gente tem muita coisa para a juventude e realmente precisava, que há uns anos atrás não tinha nada para a juventude. Hoje eu vejo o contrário, todo mundo olha a juventude, mas ninguém olha os idosos. Aí eu fico assim, poxa, cara, a gente podia... E não é difícil, assim, a gente ter um lugar longe da cidade, um contato com a natureza. Eu acho que o idoso precisa ter um final da vida respeitado, sabe? Tem tanta gente que abandona, né? Abandona real. Os pais, os idosos. E eu vejo que a gente tem condição de fazer com pouco, da mesma forma que a gente fez com as crianças. Né? A gente com pouco, com afeto, a gente consegue administrar isso, consegue fazer. Por que não continuar isso? Sim. Então, assim, não sei se eu estou viajando muito. Não, acho que é uma viagem compartilhada. Mas, cara, assim, é quase uma creche, gente. Idosos, às vezes, viram bebês e precisam só de carinho, só de atenção nesse finalzinho da vida, sabe? Precisam só ali de uma fisioterapia, às vezes de uma piscina aquecida para fazer um exercício. Puxa, eu fico pensando assim, é tão difícil ter uma política pública assim? Eu acredito que no terceiro setor a gente faz muito mais bem feito. Eu gosto do terceiro setor, sou muito fã, né? Eu inspiro ele todo dia. Sim. Eu acho que todo mundo que passa hoje pela política deveria passar pelo terceiro setor primeiro, sabe? Eu acho que é um fluxo meio que obrigatório para você entender como funcionam as coisas na ponta, assim. Porque eu acho que os números vão esfriando um pouco a gente. E aí quando você só entra para ver número, você não tava lá ali aumentando a mão na massa, né? Não, e é uma galera que faz uma política e que não vive essa política. Eles andam de metrô? Andam de trem? Não anda. É verdade.
pessoal fala que na Suécia, na Noruega, esses países, os caras andam, né? Andam. Então é isso, você tem que usufruir, você tem que precisar. Quando a gente tá na favela, a gente sabe o que a gente precisa, porque a gente tá vivendo. Sim. Todo mundo tem que viver. Se você não veio, se você, sei lá, se eu viro senadora e tô lá só, cara, vou desenvolver uma lei, vai lá, entra lá na favela, vê lá mesmo, vive um dia só que seja, para você entender a realidade, para você ter empatia. Senão a gente não desenvolve empatia. Do mundo da sua bolha, ninguém desenvolve empatia. Tem que ver a real necessidade primeiro, né? Que geralmente só quem vive vai saber. Com Às vezes certeza. eles acham que sabem, mas... E às vezes não se dá nenhum trabalho. Vamos trazer os favelados aqui pra gente ouvir eles. Não, vai lá. Verdade. Né? Vai lá, não vai. Assim, só ouve e acha que ali tá fazendo a parte deles, né? Mas assim, você ouve, você vai entender uma coisa, vai acatar. Mas vai um dia, né? Vive. Pega o trem. Pô, a gente não foi outro dia pra Belfort Roxo? O Belfort Roxo foi massa. Cara, né? é isso. Vai lá, entende o que eles passam, entendeu? É assim que a gente cria empatia, né? Se você pudesse dar um conselho para uma jovem que tem um projeto social na cabeça hoje, o que você falaria para ela? Estuda. Estuda primeiro, né? Estuda primeiro. Não sai fazendo, não. Não mete as caras, não, pelo amor de Deus. Ou então, assim, vai fazendo, mas estuda. Né? Porque a gente, com conhecimento, a gente consegue fazer mais e melhor. Sim, concordo também. Né? É difícil também esperar, porque quando a gente tá na ponta e tá querendo fazer, é porque a gente quer fazer diferença, porque a gente tá vendo que tá escancarado demais, né? Mas aí, é o ciclo nosso, do pobre. A gente ocupa nosso tempo todo fazendo. Aí a gente não estuda. Se você vai direto pro trabalho e não faz a faculdade vai ficar tardia. É isso aí, Porque a minha tá tardia. Porque você vê ganhando dinheiro. Não consegue sair daquele ciclo, né? Meu pai falava assim pra mim, não, você vai sair do ensino, mas vai direto pra faculdade. Se você trabalhar, já era. Aí eu falei, não, pai, mas eu quero meu dinheiro. Ele, então tá, então você trabalha, mas você vai fazer faculdade ao mesmo tempo. E aí eu sempre trabalhei e fiz faculdade, Porque eu acho que se eu fosse trabalhar real, eu não teria feito a faculdade. Pô, e parece duro de ouvir, mas é muito real o que ele te falou, né? Isso faz total diferença. Ter esse entendimento que o estudo ele tem que te acompanhar, porque vai chegar um momento que você vai ficar imerso no trabalho e não vai dar conta, né? Eu vim de uma família, assim, meu pai, ele foi criado ali na Rua da América, na Rio dos Barros, ali no morro mesmo, né? E minha avó era doméstica e meu avô era caminhoneiro e mecânico. E todos os filhos, enquanto não entraram para a faculdade, meus avós não sossegaram, porque não tinha ninguém, até meu pai não tinha ninguém que tinha feito na família faculdade. Eles eram ou analfabetos, ou dono de casa, ou caminhoneiro, ou mecânico. E aí, a minha tia foi a primeira, a mais velha. Ela cuidava de uma idosa ali na Rua da América, acho que era até parente, se não me engano. E ela passou a adolescência dela cuidando dessa idosa. Mas ela falou, eu vou fazer faculdade. Ela ficou 4 anos estudando, e na 4ª tentativa que ela passou para a UF, para a faculdade. Hoje ela tem pós-doutorado, fez pós-doutorado em Baltimore. Pô. E hoje ela tem um laboratório de toxicologia dentro da UF. Saiu de lá da Rua da América? Saiu da Rua da América. Maneiro. Meu pai também fez pós-graduação, meu outro tio fez faculdade, minha outra tia também é bióloga. Então, todos eles fizeram faculdade. Então, o que fez eles saírem da pobreza... Meu pai falava que a cama deles era embaixo da mesa da sala, porque eles não tinham quarto. Era 4 filhos, só tinha um quarto na casa, então eles dormiam na sala e embaixo da mesa. E aí o meu pai falou assim, que tinha vezes que era um ovo pro meu avô e um ovo pros 4 dividirem. E aí esse contexto gerou vários conflitos de tudo, né? Sim. Meu avô era muito patriarcal, muito autoritário e tal. E aí, o que acontece? Eles viram que o que fez eles melhorarem um pouco de vida foi o estudo. Então, meu pai não abriu mão de que a gente fizesse a faculdade, nunca. Porque ele sabia que, assim, sem faculdade, a gente já está sempre... e parece que iria regredir, né? O que eles tinham conseguido evoluir.
E é isso, eu acho que assim, dá para ir fazendo? Dá, mas assim, quando a gente mergulha no fazer, né, a gente acaba não estudando. Então, se você é muito jovem, aproveita para estudar. Lá para os 25, terminou a faculdade com 25, você tá bem. Porque na comunidade, quem termina a faculdade com 25? É Verdade. verdade. E tem um barato da faculdade, dos estudos, que é muita gente vendendo a ideia de que a faculdade não dá emprego, que não garante Não nada. é caminho. Né? Eu acho que a educação é o que vai salvar esse país. E eu acredito muito na educação no sentido de que, um exemplo, você faz engenharia. Antigamente, a gente fazia engenharia para ter um bom emprego, porque o mercado absorvia essa galera. Hoje em dia, infelizmente, talvez você não vai ter aquela variedade de empregos, mas você vai aprender técnicas para que você possa gerar a partir dali soluções e, quem sabe, você criar um nicho de emprego. Você pode ser... Porque rola muito aquela ideia de você ser empreendedor e empreendedor... Ah, não, sou empreendedor e eu não preciso estudar, não preciso ter nível superior. Eu acho que quando você tem esse espírito empreendedor e estuda, uma coisa se soma a outra e aí você pode criar novos nichos de mercado. Com certeza. E aí a educação ela é fundamental. Sem ela a gente não vai para lugar nenhum, não tem jeito. Não, Não se tem tu é jeito. empreendedor, faz a faculdade de empreendedorismo, faz a administração, porque tu vai melhorar cada vez mais o teu negócio, conhecimento. Tem gente que tem formação em direito e nunca exerceu o direito. Mas, cara, só o conhecimento que tem das leis, de tudo que estudou, matéria extensa. tu voa. É verdade. Agora, como que as pessoas podem apoiar o Providenciando e a creche Anitta Way? Falar aqui para essa câmera aqui. Então, gente, vamos lá. Tem várias formas de ajudar. A gente trabalha com lei de incentivo. A gente está com um projeto aprovado na Lei Rouanet, que eu estou tentando captar para o ano que vem. A gente tem 3 projetos aprovados no ISS, que é o acesso à cultura à primeira infância, a Roda da Vida e o ateliê de costura por um fio. A gente também tem doação direta. A gente também tem programas de voluntariado. Tem várias empresas que levam os funcionários, faz atividades lá, que isso para nós também é muito importante. A gente gosta de aproximar as pessoas da comunidade, das nossas crianças. E a gente tem também um apadrinhamento. A gente tem um link lá no nosso site, tá? Na bio do Instagram também, que você pode acessar lá e apadrinhar uma criança. Se você dá R$40 por mês, o valor de um café, de um lanche, você já está ajudando a gente a conseguir construir uma creche, uma primeira infância melhor. Então, são essas as formas. Comprando no bazar também, leva o bazar para sua Isso aí, empresa. ó. A gente tem um bazar aí com roupas maravilhosas, que é onde a gente leva, as pessoas amam. Então, se envolver, né? Eu acho que você, qualquer empresa, qualquer ramo, você criar ali uma cultura de se envolver socialmente, sem ser a questão da obrigação, do que a lei te obriga, é muito importante. A gente inserir isso nos funcionários, né? Então, a gente pode ajudar. E o terceiro setor faz uma política pública bonita, né, Fernando? As pessoas, às vezes, olham e falam ONG, tem medo, lembra a corrupção. Sim. Mas, assim, é que nem quando as pessoas falam de bandido na favela, né? 80%, 90% da favela é trabalhador. Mais de 90%. Mais de 90%. Mas a gente que acha que é tudo bandido. Não é, gente. As ONGs também, tem muita ONG legal, fazendo muita coisa legal, de forma séria, transparente. As que roubam são minoria. E principalmente as ONGs de base, porque quando a gente ouve as pessoas falarem de que as ONGs recebem dinheiro, gente, são as grandes ONGs. As ONGs de base, que são as ONGs que estão na ponta, elas têm uma dificuldade absurda de receber recursos. Primeiro, porque eles acham que a gente não é capaz de gerir. E aí a gente está aqui com a Raquel hoje, vocês puderam ver, ela é capaz de gerir qualquer valor que você entrega na mão dessa mulher. Ela consegue gerir uma creche, tem projeto de costura, bazar, ainda é mãe, né? Chefe de família. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse crédito, né? E é uma coisa que a gente tem essa dificuldade de ter, que é a pessoa chegar e falar, olha, eu vou apostar. Eu acho que esse projeto que a Raquel coordena, que ela faz essa gestão, é um projeto que é bem visto, é bem reconhecido e faz a diferença na vida de muitas pessoas, né? Sim, com certeza. É bem isso que você falou. Tem muita ONG na ponta. Tem ONG que fica tentando
não tem ação territorial, né? E fica tentando intermediar a gente Sim. com as empresas. Então, assim, a gente não precisa de intermediário, a gente precisa de rede, É né? isso. As ONGs maiores podem ser rede para nós, a gente pode ser rede para eles, de forma justa, né? Porque Sim. às vezes tem ONGs que são famosas e milionárias e, assim, captam lá para um projeto, mas às vezes não mandam nem um lanche direito. Isso revolta. Porque a gente precisa, eu pago luz, eu pago água, eu pago 28 pessoas para poder dar uma assistência de qualidade. Então, assim, tudo é dinheiro, a gente Sim. precisa. Então, assim, a gente tem realmente potência, a gente tem portal de transparência, a gente tem site. Então, é isso. É encontrar mesmo uma ONG séria e investir nela, que você está investindo em você mesmo, porque o retorno é social, o retorno é para a sociedade. Exatamente. Né? Uma sociedade menos violenta, Menos desigual. menos desigual, mulheres podendo trabalhar e sustentar suas famílias. Isso é benefício para todo mundo. É uma roda, né? Vai só. Sim. O pessoal fala que é um país melhor, é só coçar o bolso também, né? Quem puder, né? Ó. Raquel, fala do que te agradece pela entrega, coragem e por mostrar que quando a favela cuida, ela cria. E muito Show obrigado de pela bola. conversa. Foi um... Foi maneiro, né, Kaique? Foi maneiro a troca. Obrigada pelo convite. Volte sempre. Vou E é voltar isso, mesmo, é gostei disso aqui. E vou agradecer o final, agradecer a Raquel, Kaique, Giovana, agradecer os patrocinadores, Banco Acredita, Já profetizei, hein? Vai! um pouco de talento, eu gosto, hein? Agradecer o Clube Empreendedor, Rafael, Léo, forte abraço, beijo e fomos. Fomos? Vamos. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, pessoal.